Salve, salve, galerinha! Vamos embora para a nossa aula de número... Eita, saiu aqui a aula de número 11, mas não é aula de número 11, é aula de número 12. Deixa eu botar aqui a aula de número 12, tá certo? Nossa aula de número 12, sobre lentes esféricas, é a nossa aula de número 12, mas é a nossa aula de número 12 total do curso, tá? Eu tinha digitado errado aqui, mas deu uma editada já. Bom, a gente vai logo começar resolvendo uma questãozinha de lentes esféricas, sobre o que nós vimos, a parte teórica, tudo questão da UPE. No ano em que essa questão caiu, foi a questão do número 32, e falou o seguinte: no dia 29 de maio de 1919, uma equipe de astrônomos ingleses visitou a cidade de Sobral, no Ceará, na tentativa de comprovar a teoria da relatividade geral de Einstein, publicada em 1915. O objetivo da comitiva era verificar se a luz que vinha de uma estrela sofreria algum desvio ao passar nas proximidades do Sol. Nessa teoria, movimentos sob a ação de campos gravitacionais são compreendidos como movimentos em um espaço curvo, conforme mostra a figura a seguir. Nela, ilustramos como a massa do Sol muda a nossa percepção da posição de uma estrela. Que tipo de instrumento óptico representa de forma mais precisa a função da massa do Sol na alteração do caminho da luz? Se você olhar direitinho, o caminho que a luz está seguindo, deixa eu pegar uma lanterninha aqui, essa é a posição real do objeto. Vê o que a luz faz aqui, ela faz isso, e aí ela, em vez dela seguir nessa direção, ela sofre uma convergência. Ela se refrata na atmosfera e ela converge. Esses três primeiros instrumentos aqui, eles são os instrumentos que causam reflexão. E o que está ocorrendo aqui é uma refração. Se é uma refração, só pode ser lente. E se é uma refração que converge a luz, obviamente, é uma lente do tipo convergente, que é o instrumento óptico que melhor representa a função da massa do Sol, que é convergir a luz, que é desviar a luz, convergindo-a, tá, em direção à Terra. Então, isso é espetacular. Questão muito inteligente, tá? E simples. Eu acho que o aluno conseguiria desenrolar isso daí, porque essa cá aqui não é espelho aí, tá? E o Sol aí está refratando a luz, tá? Agora é uma refração, entre aspas, né, que na verdade ele atrai o campo gravitacional que faz, mas é como se estivesse se refratando a luz de uma lente convergente. Tá certo? Bom, depois disso, resolvemos uma questão sobre a teoria da aula de número 11. Vamos para as equações das lentes. Eu vou colocar de uma só vez essas equações para que você perceba que você já conhece isso daí. Você já conhece essas equações. São as mesmas equações utilizadas no estudo dos espelhos esféricos, inclusive com a mesma convenção de sinais. Aumento linear, HI, HO, DI, DO, DIDO. Eu escrevi a equação da forma tradicional, mas se tu quiser colocar a forma contraída, DI, DO, FDI mais DO, tu pode colocar, não tem problema algum. É a mesma coisa. Tá? Então, eu fiz meio que um Ctrl+C, Ctrl+V e na aula de espelhos esféricos e coloquei aí. Então, é a mesma coisa. DO vai ser a distância do objeto, a lente. DI, distância da imagem, a lente. HO, altura do objeto. HI, altura da imagem. Foco, distância focal. O foco vai ser positivo quando a lente for convergente, do mesmo jeito que era positivo quando o espelho era côncavo. E era o espelho côncavo que gerava 5 imagens. É a lente convergente que gera 5 imagens. Então, tá tudo no pacotão, velho. Tá tudo no mesmo pacotão. Beleza? Vamos resolver exercícios que só com exercícios tu vai ver a utilidade dessas equações. Repito, a gente está vindo numa sequência de curso onde a gente já falou dessas equações dos espelhos esféricos, tá? São as mesmas equações. A do aumento linear, que é o A, enfim, a mesma coisa, sem nenhum problema. Bora lá. Questão do número 26 da UPE. Em um experimento de óptica com lentes delgadas, um objeto luminoso está posicionado a uma distância D igual a 40 centímetros de uma tela de projeção, conforme ilustra a figura. Uma lente delgada, convergente, delgada é fina, tá? Convergente de foco 7,5 centímetros, pode ser colocada em diferentes posições no eixo X. Em que posição ou posições a lente deve ser instalada no eixo X para que seja possível se formar uma imagem na tela de projeção? Bom, essa lente pode estar aqui em várias posições. Aqui está a lente.
Beleza? Ele quer saber em que posições essa lente deve estar para que se forme uma imagem na tela de projeção. Ou seja, isso aqui vai ser o meu DO, que é a distância do objeto à lente. E aqui vai ser o meu DI. E eu sei que aqui é 0 e eu sei que esse D aqui vale quanto? 40 centímetros. Então, eu irei fazer o cálculo para encontrar o valor de DO e DI. Uma coisa é certa, essa lente se mexendo é mais ou menos como se o objeto estivesse se mexendo. Em vez da lente estar parada e o objeto se movimentando e a imagem aparecendo, o objeto está parado e a lente está se movimentando, sendo que a imagem toda vez vai ter que se formar nessa tela. A imagem toda vez, agora ela pode ser real invertida maior, real invertida menor ou real invertida igual. Tá certo? Real invertida igual. Tá? Aí é isso que a gente precisa se ligar. Beleza? Tranquilo? Uma coisa é certa. Se essa lente estiver, presta atenção, a 20 centímetros do objeto e a 20 centímetros da tela, funciona. Funciona. Tá certo? Porque vai ser uma imagem real invertida e do mesmo tamanho. Mas será que só tem essa posição? Bora lá. Vamos embora. Como é que eu irei fazer? Eu posso chamar esse DO aqui de DO. E esse DI eu posso chamar de quê? De 40 menos DO. Beleza? E eu vou colocar na minha equação já da forma reduzida, tá bom? Que vai facilitar nessa questão colocá-la de forma reduzida. Que é assim. Então, no lugar de DI, eu vou colocar 40 menos DO. Que multiplica DO. O foco é 7,5. E aqui vai ficar 40 menos DO mais DO. Aí, ó. Vê. Beleza? Cortei. Aí eu vou ficar com 40 DO menos DO ao quadrado é igual a 7,5 vezes 40 dá 4, 7, 28, 30. 300. 300. Então, isso aqui vai ficar menos DO ao quadrado mais 40 DO menos 300 igual a zero. Isso mesmo. Ou seja, DO ao quadrado, multiplicando tudo por menos 1, menos 40 DO mais 300 igual a zero. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Bom, agora eu vou resolver essa equação do segundo grau. Essa equação, quando tu resolver, aí tu dá uma paradinha para resolver, tu vai ver que vão existir duas raízes. As raízes serão 10 e 30. Beleza? 10 e 30. Então, DO pode ser posicionado a 10 centímetros ou pode ser posicionado a 30 centímetros. Então, se eu botar 10 e 30, funciona a letra E aqui. Tá? 20 centímetros também estaria, né, velho? Em que posição a lente deve ser instalada no eixo X para que seja possível? Se X for 20, funciona, porque a imagem fica real invertida aí do mesmo tamanho. Mas se for 10, funciona, porque quando o DO for 10, o DI vai ser 30. E quando o DO for 30, o DI vai ser 10. A UPE, deixa eu pegar o gabarito oficial dela aqui. Os caras são muito... Porque, vejam, faltou uma das situações aqui. Não sei se vocês percebem, que deveriam ter duas situações. Deixa eu pegar, isso foi de que ano, velho? Para eu me lembrar de que ano foi isso aqui. Vixe, deve ter sido de 2021. Deve ser de 2000. Bom,
Deixa eu pegar aqui. É, só abrindo, galera. Mas, bom, acho que vocês entenderam. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Qual o gabarito que ele colocou, porque estranho. A gente fez tudo certinho. Na verdade, 10 e 30 funciona. 10 e 30 funciona, tá? Mas o 20 também geraria uma imagem, sendo que seria uma imagem real, invertida e do mesmo tamanho, mas também geraria, entendeu? Mas ele não coloca isso daí. Então, essa prova aqui foi de 2020 e o gabarito dela. Ele bota como sendo letra E. É, exatamente o que a gente tinha dito. Letra E, 10 e 30, mas com 20 centímetros também funcionaria. Com 20 centímetros também funcionaria aí. Porque agora 20 centímetros apenas não, tá? Mas ele diz possíveis, né? 10 e 30 fechou, mas coisas da UPE, né? Os caras sempre dão algum vacilo. Eles nunca podem ser perfeitos, né? A questão estava até bonita. Mas seria 10, 20 e 30. 20 centímetros também funciona, tá? Vamos lá, vamos para outra questão. Questão de número 28. Uma lente delgada L, de foco igual a 10 centímetros, foi instalada em um trilho horizontal próximo a uma tela de projeção. Uma pequena bola parte da distância D igual a 40 centímetros, da lente em T igual a 0. A bola tem velocidade constante de 2 centímetros por segundo, que aponta em direção ao centro óptico da lente, conforme a figura. Se a tela de projeção está a uma distância D igual a 15 centímetros da lente, em quanto tempo uma imagem nítida da bola é formada na tela? Na verdade, é branco. Deveria ser durante... É complexo. Os caras são realmente complexos. Os caras não sabem... A pergunta está mal feita. Por quê? Porque enquanto esse cara estiver formando imagem aqui, porque veja, esse foco é 10 centímetros. Então, o foco está aqui, 10 centímetros. O foco está a 10 centímetros. Deixa eu botar aqui, 10 centímetros. Beleza? O foco está aqui, a 10 centímetros, e a 10 centímetros daqui. Tranquilo? Ele está aqui. Na tela de projeção. O objeto está aqui, essa tela de projeção. Então, ele diz em quanto tempo uma imagem nítida da bola é formada na tela. Vamos lá. Um objeto a 40... o meu DI é 15 centímetros. Meu DI é 15 centímetros, tá? Eu preciso saber quando é que vai aparecer uma imagem nítida na tela, ou seja, na verdade, em que instante, não é em quanto tempo, em que instante aparece a primeira imagem nítida na tela. Porque como o objeto vai se movimentar, aí eu preciso encontrar qual DO para que apareça a imagem nítida na tela. Não é em quanto tempo uma imagem nítida é formada. É em que instante, a partir dessa posição, se forma uma imagem nítida. Então, eles nunca conseguem fazer a coisa bem feita. Sempre tem um vacilozinho. Então, ó, o DI eu sei que é 15, o DO eu não sei, que eu quero saber onde a bola precisa estar para que a imagem se forme na tela. O foco é 10. Então, vai ficar 15 DO, 150, mais 10 DO. Então, vai ser 5 DO igual a 150. Então, DO vai ser 30 centímetros. Então, ele está dizendo que quando esse objeto estiver a 30 centímetros da lente, que é o meu DO vai ser 30, nesse instante, não é em quanto tempo, é após quanto tempo, mas tudo bem, beleza. Quando o objeto estiver a 30 centímetros da lente, vai se formar uma imagem dele aqui.
tá? Ou seja, esse objeto, como ele estava a 40 da lente e agora ele está a 30, é exatamente após uma distância de quanto? De 10 centímetros. Após ele andar 10 centímetros. Sendo que esse objeto anda 2 centímetros por segundo. Se ele anda 2 centímetros a cada segundo, para ele andar 10 centímetros, ele vai andar durante 5 segundos. Então, após quanto tempo, a partir da posição em que esse objeto se encontra na figura, se formará a primeira imagem na tela de projeção. Então, após 5 segundos. Bom, era isso que ele queria dizer. Foi isso que a gente respondeu. Tá certo? Então, veja que até a gente que tem experiência acha o gabarito e olha e faz, porra, que gabarito, Marco, velho. O que é que esse cara está perguntando? Então, isso vai ocorrer. Mas veja que não são questões difíceis, são questões mal feitas, mas difíceis não. Tá certo? Beleza? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.